Diga, Deus quer que eu viva o propósito que Ele tem para mim. Amém? Então, para embasar isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou ligasse o seu aplicativo aí, no livro de Isaías, capítulo 46. Isaías 46, versículo 10. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Amor, eu anotei só o 10 aqui. Veja se o 9 para mim é o que diz: eu sou Deus. Das coisas passadas. Não, o 9. 46, 9. Isto. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus. Isso mesmo. E não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Queria pegar só esse final do versículo 9 que diz: eu sou Deus, né, e não há nenhum como eu. E agora sim, o versículo 10, que é o versículo base que eu dei para você, que é a base da nossa ministração. Ele diz assim, que eu sou Deus e não há nenhum outro, né, no versículo 9. E no 10 ele começa dizendo que desde o princípio faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos mostro o que virá. Digo, meu propósito permanecerá de pé e farei tudo que me agrada. Amém. Meu propósito permanecerá de pé e farei tudo que me agrada. Amém? Quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse tempo, por aquilo que o Senhor já ministrou as nossas vidas até aqui. Amém. Como é bom a comunhão dos irmãos, estar debaixo de uma unção coletiva, te louvando, te adorando, como o Senhor nos ministra, como o Senhor nos preenche nesse tempo. Como é bom, Pai, poder te reconhecer com os nossos dízimos, ofertas, poder te reconhecer com o nosso aplaudir, com o nosso cantar. Como é bom essa consciência de pertencermos a Ti. E agora, Pai, nós, por decisão, queremos nos colocar debaixo da influência da Sua palavra, para que aquilo que está no Seu coração alcance as nossas vidas hoje aqui. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da verdade, Pai, promovendo a abertura dos olhos espirituais sobre a minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está presente aqui. O Espírito da palavra, abrindo os olhos espirituais e dando condição de entender aquilo que é espiritual e que Deus quer tratar de forma pessoal, personalizada com cada um. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o Espírito da palavra quebrando todo o jugo da ignorância, as prisões que são contrárias ao propósito, em nome de Jesus, e declaramos, Pai, que vamos sair daqui hoje afogueados, Senhor, ativados por dentro, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Deixa eu tentar. Quando eu digo tentar, estou falando da minha humanidade, das minhas limitações. Mas deixa eu tentar comunicar ao seu coração aquilo que Deus colocou no meu. Né? Especificamente falando sobre a palavra de hoje, mas sobre aquilo que Ele já vem tratando com cada um de nós. Eu queria que você se posicionasse, e essa posição não é uma posição física, porque você já está posicionado fisicamente numa cadeira aí. Mas eu queria que você se posicionasse hoje em relação às coisas que você vai ouvir, entendendo, isso é Deus falando comigo. Amém. Diga, isso é Deus, falando comigo. Embora nós estejamos num coletivo aqui, eu tenho certeza que o que Deus vai ministrar, Ele é pessoal. Amém. Porque Deus ele tem essa capacidade, diferente de nós, Ele ministra na coletividade, tem a capacidade de alcançar os indivíduos. Isso. Amém? E tem a ver com a vontade de Deus. Amados, não importa a idade que eu e você tenham hoje, né, a diferença, não importa o que a gente já viveu até agora, a gente precisa ser despertado, se colocar por decisão, debaixo desse espírito de despertamento, porque eu quero dizer por inspiração, os melhores dias da nossa vida, nós ainda estamos para viver. Amém? E isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Agora, até como nós falamos no culto de ensino de quarta-feira, o fato de Deus querer algo não quer dizer que aquilo vai acontecer automaticamente, porque o querer de Deus não acontece automaticamente quando diz respeito a coisas que são nossas. E aí entra o que eu até toquei no culto do último domingo, sobre a nossa cooperação. 2 Coríntios 3,9 diz, de Deus somos cooperadores, né? E onde é que um Deus todo-poderoso, onipotente, precisa de cooperação? Exatamente naquilo que Ele não pode infringir o que Ele mesmo estabeleceu. Onde é que Deus precisa de cooperação? Deus precisa de cooperação naquilo que diz respeito à minha correspondência.
Quantos entendem a expressão Sim. correspondência? Né? Porque tudo que Deus planejou, desejou e fez, Ele já fez. Me perdoe a redundância. Né? Verdade. Ele já fez. Mas me alcança a água, por favor. As coisas que Deus fez, amados, para que elas se efetuem em nós, e isso é o que distingue uma pessoa da outra. As coisas que Deus fez, para que elas estejam em operação em nós, a gente precisa acessar. A gente precisa se apossar daquilo. Amém. E isso não é Deus que faz. Deus disponibiliza. Diga, Deus disponibiliza. A nossa parte é receber. Talvez a gente tenha aprendido que a gente precisa conquistar, que a gente tem que batalhar, que a gente tem que sofrer, que a gente tem que sacrificar. A Bíblia diz que o único sacrifício já foi feito, que foi o sacrifício de Jesus. Único e perfeito. E se existe algum tipo de sacrifício que eu e você temos que fazer, é o sacrifício que Paulo diz em Romanos 12, 2, de apresentar as nossas vidas. Amém. A Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Porque se não houver essa postura intencional de a gente cooperar, a gente vai passar diante daquilo que Deus tem. Você já passou assim, por exemplo, diante de uma loja, mulher, homem também, mas isso é mais comum para mulher. Você passou diante de uma vitrine e viu aquele vestido, ou aquela roupa, aquele casaco. Aí você passa desejando aquilo lá, como eu queria para mim. Já aconteceu com você? Já, com certeza. Várias vezes. Também já passou. Às vezes eu passo numa vitrine de loja de música e eu vejo um sax tenor Eagle. Olha, fazendo propaganda, eu vou até cobrar o merchan. E eu digo, como eu queria um sax desse. O que é que isso tem a ver com as coisas que eu estou falando? Estou falando sobre correspondência. Só que, às vezes, existe uma diferença, uma lacuna entre nós e aquilo que a gente deseja, naturalmente falando, que é o quê? Dinheiro. O din-din, né? O recurso. E o que é diferente do que Deus provisionou para nós, do que essas coisas que a gente deseja? É que aquilo que Deus provisionou para mim e para você, não precisa dessa condição aqui, ó. Verdade. Mas existe alguma condição? Sim. Existe. A condição que existe para que a gente não apenas passe na vitrine daquilo que Deus provisionou para nós, é que a gente tenha a ousadia de acreditar que aquilo é para você. Amém. E tomar posse. Amém. Já pensou se eu passo na frente de uma loja de sax e eu tenho a ousadia de pensar que aquele sax é meu e entrar lá e pegar? Eu pego o sax e depois a polícia me pega. É verdade. Mas graças a Deus, na realidade do reino não é assim. Não. O que nos impede é apossar, porque aquele instrumento que está ali, ele está ao alcance dos meus olhos, mas ele não pertence a mim. Então eu não posso simplesmente entrar ali e pegar. Tem algo que nos separa, e não é só a vitrine. Tem algo que nos separa e não é só a prateleira. É que aquilo é propriedade de outra pessoa, e para que aquilo seja minha propriedade, eu tenho que pagar por ela. Isso é o conceito do mérito. No contexto do reino, mas é por isso que Deus tem sido tão insistente que eu pregue sobre essas coisas. Na vitrine do que Deus provisionou para nós, o que nos separa não é a vitrine, o que nos separa não é o custo, o que nos separa é a ousadia de se apropriar. É verdade. Porque antes de nós chegarmos diante da vitrine, nós estivemos expostos a verdades que não era a verdade de Deus, nós estivemos expostos a argumentos que não eram o pensamento de Deus, e criou em nós uma mentalidade de impossibilidade, e criou em nós uma mentalidade de passividade. Quem entende passividade? Passividade é você ver as coisas e não se posicionar. E isso faz com que a gente não se aproprie. E como eu estou animado, amados, que embora eu não esteja vivendo a plenitude dessas coisas, mas Deus está despertando a mim e a você, para que a gente se posicione enquanto a vitrine está diante de nós. Amém. Me ajuda, Espírito Santo. Porque enquanto essa vitrine estiver diante de nós, a gente tem a oportunidade de ter a ousadia de acessar. Aleluia. Pastor, e quando é que essa vitrine vai sair de diante de nós? No dia que ele não estiver mais aqui. Mas enquanto você estiver vivo, a Bíblia diz, aqueles que receberam a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia, amém. Deus tem um estilo de vida para nós aqui, está nos seus propósitos, nos seus pensamentos, que muitos de nós não têm vivido isso, porque primeiro chegou uma informação diferente e a gente assumiu uma ideia de que a nossa vida é aquilo ali. Eu fui assim, como é que eu vou dizer, atrevida também. E quando eu fui para lá pro dentista, não tinha nada. Nada, só a
fé de Deus, assim, eu digo, Jesus, me ajuda. E quando a gente tem essa ousadia, amados, a gente se apropria. E eu me apropriei, eles me deram a avaliação, e eu vou fazer o meu. Estão comigo, amados? Amém. Agora, se a gente tiver uma postura passiva, qualquer resistência, e resistências existem, oposições existem, vai se levantar pessoas, circunstâncias, coisas para dizer que você não pode, para dizer que não é para você, e se a gente tiver uma postura passiva, o que vai acontecer? A gente não vai se apropriar. Então, o que é que isso tudo tem a ver com o texto que nós lemos aqui? O texto diz, eu sou Deus e não há outro, e eu sou o Deus que mostra o fim antes do começo. O que é isso? Mostra o fim antes do começo. É Deus falando sobre propósito. É tão bom saber, amados, que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Amém. Ontem eu estava falando com o Fábio e com a Tati sobre Miles Monroe, que é um escritor, né? Ele já está no Senhor, já partiu para a glória. E uma das coisas que ele gostava muito de dizer, ele diz assim, a pior tragédia da vida não é a morte. A pior tragédia da vida é viver sem um propósito. Quando a gente vive sem propósito, qualquer coisa nos tira do alvo. Por que às vezes a gente não tem a quantidade de pessoas que gostaria de ter no ambiente de culto? Porque oposições sempre vão existir. Talvez você diga, a única pessoa que não tem dificuldade para chegar na igreja é o pastor, porque é na casa dele. E não seria mentira isso. Falando geograficamente, não seria mentira. Mas todos nós enfrentamos oposições até chegar aqui. E o que é que faz com que a gente vença essas oposições? É o senso de importância que aquilo tem. É o senso de propósito que aquilo tem. Quando a gente não tem um senso de propósito, de importância, as outras coisas nos desviam. É verdade. Falou, pastor, a minha cruz estava tão pesada essa semana. Eu digo, não, tem que ir. Jesus me fortaleça. A gente tem que ter essa consciência daquilo que é importante para nós e se manter. E é bom entender isso, amados. Ele diz assim, ó. Desde os tempos remotos, eu anuncio que há de vir, e o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo que me agrada. A única pessoa que pode comprometer que o propósito de Deus aconteça na nossa vida somos nós mesmos. Nem o diabo. O diabo ele vai tentar convencer de coisas, ele vai tentar mostrar coisas. Mas a única pessoa que pode desabilitar, que pode desligar, desconfigurar o propósito de Deus, sou eu e você. É verdade. Agora, deixa eu te dar outra chave para a gente desenrolar aqui a mensagem. O nosso propósito, a gente não decide. O nosso propósito, a gente discerne. Oh, meu Deus. São palavras parecidas, mas que têm significados bem diferentes. São parecidas na grafia e até na fonética, mas elas têm sentidos diferentes. Decidir é eu dizer assim, meu propósito vai ser esse, e eu decido que vai ser assim. Não tem poder nisso. Só que se falando das coisas espirituais, eu posso estar pronto, decidido, e me aplicar dentro de uma coisa que não foi o que Deus planejou para mim. É verdade. É muito comum, né? Por isso que a ênfase não é eu decido, é eu discerno. Discernimento é isso. É você se expor a Deus. Pastor, o que é discernimento? Como é que eu aplico isso? Para que a gente discirna aquilo que Deus projetou para nós, precisa de haver um nível de exposição maior a Ele, porque Ele é quem vai nos mostrar. É verdade. Agora, genericamente falando, isso são sinalizações para que a gente não se perca nesse processo. Eu posso dizer para você que o propósito de Deus para a minha vida, embora eu e você não tenha a plenitude dele agora, o propósito de Deus para a nossa vida tem uma natureza. Diga, o propósito de Deus tem uma natureza. E quando se trata de natureza de propósito, aí eu posso pegar Jeremias 29:11 como base e dizer o que Deus disse para o seu povo naquele tempo. Dizer, porque eu sou quem conheço os planos, os propósitos que tenho para vocês. Então, como é Ele que conhece, a gente precisa de tempo para que Ele nos comunique. Agora, em relação à natureza do propósito, é o que Ele diz na sequência. E Ele diz assim, sou eu que sei os projetos que tenho a teu respeito, diz o Senhor, são planos, são propósitos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Isso é a natureza do propósito. Glória a Deus. É verdade. E não lhe causar dano. Plano de dar-lhes esperança e futuro.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu estou entendendo. Porque mesmo se eu não tenho clareza do passo a passo do propósito, se eu souber a natureza dele, qual é a natureza do propósito de Deus para mim? Planos de paz, de dar um bom futuro. Na minha versão que é a NVI diz de fazê-los prosperar. O que é prosperar? É ter muito dinheiro? Não. Prosperar é ir bem em todas as coisas. Na minha diz ter esperança. Ter esperança. Então, no que diz respeito à natureza do propósito, se eu tiver esse foco, o propósito de Deus para mim é algo que vai me fazer prosperar, é algo que não vai me causar dano. Logo, se eu estou dentro de uma natureza, se eu estou dentro de um ambiente, supostamente de propósito, que é contrário a isso que está sendo dito aqui, eu já vou entender. Embora isso tenha cara de propósito, mas não é o pensamento de Deus para mim. Então eu vou começar a agir e a me mover no sentido de sair daquilo e entrar no que Deus tem. Amados, existe uma lacuna. Quem entende a expressão lacuna? Espaço. Lembra quando a gente estava na escola? Preencha a lacuna. Aí fulano aí tal, para você completar. Existe uma lacuna. Existe um espaço entre aquilo que nós somos em Deus. Preste atenção nisso, que essa é a ênfase da minha mensagem. Existe uma lacuna, um espaço entre aquilo que nós somos em Deus e aquilo que nós estamos hoje sendo. Vivendo. Aquilo que nós somos em Deus, ele é posicional e é o propósito que Deus quer que eu e você alcance. E aquilo que nós estamos sendo hoje, muitas vezes é produto de tudo que a gente já viveu, das experiências erradas, das escolhas erradas, do tempo que a gente passou distante de Deus, do tempo que a gente passou tomando decisões baseadas em outro tipo de padrão. Só que isso é tão pertinente, repetitivo, reincidente, que isso chega num patamar na nossa vida que a gente assume o formato e a gente acredita que a nossa vida é aquela dali. E eu estou aqui para dizer hoje que Deus está enfiando a mão espiritual do céu para baixo para lhe tirar de onde você está e ele colocar onde você tem que estar. Amém. Amém. Salmo 66, 12 vai falar sobre isso. Fala sobre uma série de coisas, dificuldades, blá, 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 blá. Olha, chega a ser ruim de ler o Salmo 66 no começo. Mas quando chega no versículo 12, ele diz: mas o Senhor te pegou pela mão, te tirou daquela condição, ele colocou num lugar de vitória, de propósito. A minha oração nesses dias e tem permeado nas minhas mensagens esse sentido, essa direção, é que a gente seja despertado da passividade e a gente comece a cooperar com Deus. Porque, amados, você vai me ouvir sempre falar isso porque é o que eu acredito e é o que está na Bíblia. Nós não precisamos mais conquistar nada. A vida com Deus não é meritória. Jesus já fez tudo. Agora, nosso grande problema é com a gente mesmo. Nosso grande problema é a gente entender como acessar essa porta de fé. Romanos 5:1 diz assim, justificados pois pela fé temos paz com Deus. Aí o versículo 2 diz assim: pelo qual temos acesso pela fé a essa graça. O que é a graça? A graça é Deus nos dar tudo aquilo que a gente não merece. A graça é Deus disponibilizar, porque Ele é bom, porque Ele é amor e porque Jesus pagou um preço por nós, tudo aquilo que eu e você precisamos. Agora, vamos ser honestos, amados, essas coisas todas posicionalmente, lembra que eu falei? Elas estão disponíveis, mas uma fração pequena delas estão em manifestação em nossa vida. Por quê? Porque não é porque Deus manifestou que elas vão acontecer. E é aí que entra a nossa parte. E não tem a ver com troca nem com conquista. Não. Porque a conquista já foi feita. Não tem a ver com comprar porque um preço já foi pago. E a única coisa que nos separa dessa vitrine, do bem, se é que eu posso usar essa linguagem assim, que a gente deseja, é essa ousadia de se apropriar, de crer, de receber. Isso eu não posso fazer pela Maricela, ela não pode fazer por mim. Isso Deus não pode fazer por mim. Salvação é a coisa mais importante e que todo mundo precisa. Alguém pode conquistar a salvação? Não. Ninguém. Aí Deus enviou Jesus para fazer isso. Glória a Deus. Para Ele pagar o preço da nossa salvação, a ponto de 1 Pedro 1,18 dizer que não foi por prata, nem ouro, ou por qualquer outra coisa perecível que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Estão comigo? Amém. Agora, Ele comprou essa salvação para nós, Ele nos deu essa salvação para nós quem? A Bíblia diz para o mundo. Todo. Não é para o grupo de evangélicos ou de católicos, não, para todos. Agora, quem vai usufruir desse benefício que foi comprado? Embora ele esteja disponível para todos. A mesma Bíblia que diz isso, diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É aí que entra a minha e a sua parte. Amados, tem um texto que agora eu vou ficar
devendo para você a referência, mas é 1 João que diz, a obra de Cristo é essa. A gente pensa às vezes em fazer, mas ele diz, a obra de Deus é essa, que creiamos no que o seu Filho fez. Isso. Então, se primeiro a gente não crê nas coisas que ele fez, a ponto de a gente se apropriar disso, tentar fazer coisas, vai ser apenas uma tentativa que pode até trazer uma resposta no âmbito natural, mas que sempre vai criar um vazio em nós. É verdade. Estão comigo? Então, entre aquilo que Deus planejou, e Ele não só planejou, mas executou, concluiu, porque quando Jesus disse está consumado, Ele estava dizendo eu concluí. É. A obra de Cristo não precisa de emenda nem rasura. Não. Adendos, acréscimos, não precisa. É uma obra completa. Mas a nossa vida está completa em relação à obra que Ele fez? Não está, vamos ser honestos. E por que não está completa? Exatamente por aquilo que depende de nós. E hoje a minha oração é que o Espírito Santo mexa com os brios Amém. da nossa condição espiritual, para que a gente se revolte contra aquilo que não é a vontade de Deus e comece a pensar sobre nós aquilo que Deus pensa. Amém. Porque, amados, a gente não vai receber nada que antes a gente não entenda que pela graça nós somos capazes de receber. Se a gente não mudar o nosso prisma, o que é prisma? É a forma, é a perspectiva, é a forma como a gente vê. Se a gente não mudar o prisma da nossa vida meritória para o prisma da graça, a gente só vai receber aquilo que a gente entende que o nosso esforço pode produzir. Misericórdia. E naquilo que a gente recebe, produto do que o nosso esforço pode produzir, é tão pouco em relação ao que a gente precisa, que sempre a gente vai viver uma vida de quando nasceu para quando morreu, de lacunas de insatisfação. É verdade. Coisas incompletas. Quantos estão entendendo? Sim. Eu também. Então, amados, olha só que coisa boa. Eu sou o Deus que mostra o fim antes do começo. Parece estranho isso, mas isso fala sobre propósito. Isso quer dizer que antes de eu e você ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito a nossa história até o fim. E criou eu e você para a gente começar ela. Amém. Você sabe que muitas pessoas não chegam no fim que Deus projetou, mesmo Ele já tendo projetado. Aí eu volto para a palavra prosperidade, porque o texto diz de fazê-los prosperar. E prosperidade quer dizer uma boa jornada. Sim. Aí envolve finanças também, envolve. Tudo. Mas eu insisto nisso para desmistificar essa ideia das pessoas pensarem que prosperidade é só dinheiro. Prosperidade envolve finanças também. Mas falando sobre o Deus que mostra o fim antes do começo, o Deus que pensou em mim e você, concluiu a nossa história, para depois a gente ser gerado no ventre da nossa mãe, para a gente viver essa história, quer dizer que Ele não quer apenas que a gente comece isso que Ele planejou, mas que a gente chegue no fim disso. Amém. Isso é prosperidade, uma boa viagem. Uma boa viagem é você sair do ponto de partida e chegar no destino. E bem. Diz, ele é fiel e justo para completar a obra, né? Está aqui nos nossos textos. É um dos quais eu vou ler hoje. Endereço. Eu vou lhe dar o endereço. Isso. Você está comigo, amados? Então, a minha oração hoje é que o Espírito fale de forma pessoal. Deus está falando comigo. Faça de conta que está só você e Deus aqui. Eu sei que não está tudo como a gente deveria. Tem muita coisa fora do lugar. Mas o que precisa ser ativado dentro de mim, de você, é essa consciência. O plano de Deus para mim é um plano de paz. É um plano para me fazer prosperar, começar e terminar. Amém. Progredir. Amém. E você precisa começar a crer que Deus quer isso. Amém. Você precisa começar a crer que aquilo que vai chegar na sua vida não é produto das coisas que você tem vivido até agora. Amém. Porque senão a gente vai ficar sempre recebendo as mesmas coisas. Migalhas. É verdade. Migalhas. O que é migalha? É aquilo que traz um sabor, mas que não sacia. Por quê? Porque é insuficiente. Porque é menos. É verdade. Então é tempo da gente focar, amados, no que Deus tem, para que a gente possa se alinhar a isso. Deixa eu te dizer, amados, que nada vai mudar fora. Eu preciso ser muito honesto para dizer isso a vocês. Porque eu podia fazer aqui só um Silvio Santos, entendeu? Aquela coisa, bata palma, todo mundo, vamos produzir um ambiente de euforia, desprovido de verdade. Mas eu quero lhe dizer com toda honestidade, nada vai mudar fora até que isso mude dentro. É verdade. Então, antes da gente se apropriar de tudo que diz respeito ao propósito, eu e você temos que construir dentro uma consciência de que é isso sim. Não importa quantas pessoas já foram usadas pelas trevas para tentar lhe desautorizar daquilo que você é, para tentar trazer uma consciência diferente daquilo que Deus pensou. Eu estou aqui como
voz de Deus, como boca de Deus para dizer, os planos que Deus tem para mim e para você são planos de paz e não de mal. A gente estava cantando aqui e eu pensando, ele disse, Deus de milagres, Deus de promessa. Ele está aqui fazendo isso, operando maravilhas. Se é de um milagre que você precisa, eu também. Agora o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. E esse milagre não vai se manifestar até que por dentro a gente assuma uma posição de fé, a ponto de criar expectativa pelo milagre. Amém. É verdade. Digo, a vida de fé A vida é uma vida de expectativa pelo melhor de Deus. Glória de Deus. Aleluia. Amém. Glórias a ti, Jesus. Sabe, amados, o que é você usar com responsabilidade o poder criativo das palavras? A fé, ela não nega os fatos. Ah, isso não está acontecendo, isso não está acontecendo. Não. Mas a fé, ela se posiciona falando, porque o espírito da fé, 2 Coríntios 4,3 diz, "Crie, por isso que falei", ele se pronuncia. Porque aquilo que você reverbera, o som que você faz sair da sua boca, no reino do Espírito, são sementes para gerar o bem ou o mal. A Bíblia diz em Provérbios 18:20, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Agora, se eu não tiver essa consciência de usar de forma intencional e positiva as coisas que eu falo, eu vou estar sempre criando realidades negativas. Realidades contrárias ao propósito. Você está entendendo, mas deixa eu te dizer, por que a gente geralmente está mais inclinado? Se a gente fizer uma somatória agora, pode ser que haja mais coisas negativas do que positivas que a gente está lidando hoje. Mas sabe por quê? Porque a gente está sendo apenas responsivo. A gente não está sendo intencional, a gente não está sendo proativo, a gente está apenas respondendo ao que nos cerca. E eu queria dizer a você que toda essa realidade de fora vai desaparecer, mas não é verdade. O mundo jaz no maligno. O que vai acontecer não é que as coisas vão inspirar, é que eu e você vamos crescer por dentro a ponto de se cumprir o que a Bíblia diz. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Amém. Mas se a gente não se tornar crente dessas verdades, a gente vai ficar sempre na superfície. Sabe uma pessoa que vai tomar banho num açude, mas ela está sempre com a boia? Aquela boia parece a sua referência de segurança, mas também impede que ela tenha profundidade. Impede que ela mergulhe. E hoje a mensagem é sobre isso, amados. É comigo mesmo que Deus está falando, é com você mesmo que Deus está falando. Um rompimento para entrar num novo tempo. Amém. Uma vida onde coisas boas acontecem sim. Amém. Onde favor se manifesta sim. Glória a Deus. Onde conexões de Deus acontecem sim. Onde eu e você formos, a gente vai ser favorecido, porque uma pessoa e Deus é maioria em qualquer lugar. Amém. E a presença dele faz a diferença. Sabe, mas o Deus ministra muito a mim durante o louvor. E eu estava cantando aqui, nós estávamos cantando Tua presença, Senhor. A gente vai ver, amados, que a Bíblia respalda. Por exemplo, um evento com Jacó, onde ele dormiu, botou a cabeça numa pedra ali, dormiu e tal. Ele viu uma escada do céu, que vinha do céu à terra, e nessa escada, anjos faziam esse trânsito do céu à terra. E a declaração de Jacó foi assim: certamente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Ele não diz assim, certamente Deus chegou aqui agora. Certamente ele veio, apareceu aqui agora. Não, já havia uma manifestação ali que ele não tinha percepção. E o que faz muitas vezes a gente sofrer é não estar apercebido que independente do que a gente está assistindo, ele está presente e a sua presença faz a diferença. Amém. Eu creio. Lembra que eu preguei aqui sobre Eliseu e o seu servo, quando o rei da Síria veio contra ele? Ele ficou apavorado porque havia um quadro de muita pressão, de iminente destruição, porque era um exército contra uma casa, contra um homem, dois. E ele disse: calma, porque maiores são os que estão conosco. E o servo dele continuou sem entender, até que ele disse: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja.
E quando ele abriu, quando ele orou, que Deus promoveu uma abertura de olhos espirituais, ele viu que já estavam ali carros e cavaleiros, manifestação da parte de Deus. A oração não foi Deus mande socorro, Deus mande agora carros e cavaleiros. Não! Já estava lá, eles apenas não estavam percebendo aquilo. E a grande diferença, você falando sobre o Senhor lhe fortalecer, eu estava ouvindo suas orações enquanto a gente estava louvando. Não tem a ver com o que está fora, mas o que faz a gente padecer é que a gente não se ativa no Espírito, naquilo que a gente é. A gente não lança mão dessas coisas que são úteis, parece, quando a gente não está aqui. Porque aqui, amados, é um lugar melhor de ser crente. Tudo é favorável, todo mundo fala a mesma língua, há uma unção coletiva, as coisas estão operando aqui. Mas onde eu e você temos que ser firmes é lá fora, quando a gente está só, fisicamente falando, quando não tem alguém pregando, quando não tem um louvor para a gente cantar junto. Mas Deus é Deus aqui na coletividade, e Ele é Deus se você estiver sozinho em qualquer lugar. Amém. Glória a Deus. E é isso que a Bíblia diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O que é que está no mundo? A influência do sistema, o Deus desse século que cegou o entendimento das pessoas. É uma inclinação, uma tendência àquilo que é ruim, ao que é errado. As pessoas estão subjugadas à possibilidade de uma piora dessa pandemia. O amor das pessoas se esfriou. Agora, amados, quem vai fazer a diferença desse mundo? É o sistema que jaz no maligno? Não, tem que ser eu e você que temos a iluminação da palavra, até para que eles não sejam, não se percam completamente. É verdade. Então deixa eu dizer para você, querida, e dizer para vocês que estão aqui, e dizendo para mim mesmo, naquele momento onde a adversidade parece ser a maior, não precisa dizer Deus venha. O que precisa é abrir os olhos para saber que Ele está. A grande diferença, amados, é que a única verdade que toca a minha vida não é a que existe, é a que eu considero. Amém. Amém. A verdade que abençoa a minha vida não é a que está disponível, é a que eu acesso. Amém. E eu estou animado, porque embora eu não tenha vivido tudo que Deus planejou para mim, Ele está dizendo que eu posso e eu vou entrar nesse caminho para possuir. Eu preciso que essas verdades atinjam primeiro a minha consciência para dizer, independente do que já foi, independente do que já fiz, eu estou rompendo com as limitações para entrar no tempo da provisão, para entrar no tempo de usufruir, Eu recebo. de viver o propósito. Amém. De viver o propósito, sabe? O meu e o seu sucesso já tem um fim. Amém. O fim que eu digo, amados, é a conclusão. Eu posso ver. E talvez a gente olhe hoje e pense assim, talvez eu não tenha subido nem o primeiro degrau, mas sabe o que atrasou isso, amados? É que a gente esteve distante e nos expondo a outro tipo de verdade. Não tenha dúvida que aquilo que nós somos hoje, em termos de fraqueza, em termos de impossibilidade, foi uma construção que veio acontecendo. É verdade. Mas Deus enviou Jesus, amados, não foi para construir uma religião. Não. Deus enviou Jesus não foi para que nós fôssemos religiosos, metódicos, pragmáticos. Não, Deus enviou Jesus para que nós tivéssemos uma vida. Amém. E uma vida em plenitude. Foi para restaurar o propósito inicial. Amém. Amém. Agora, quero que o Espírito Santo ministre isso a você, que eu sei que eu não tenho condição de ministrar, porque eu sou homem. Quando eu digo homem, ser humano. Só o Espírito pode ministrar isso. Será que eu hoje, debaixo da influência dessa palavra, tenho a capacidade de largar quem eu era para pegar quem Deus quer que eu seja? Amém. Porque eu e você temos que olhar agora para o nosso passado e dizer, ó, tudo isso aqui tem sido o que o diabo quer, mas não é o que Deus planejou. E deixa eu dizer, o que nós somos em Deus já está lá. É para a gente subir, até se equivaler àquilo. Amém. Não tem que conquistar nada, tem que crer. Isso. Sabe, às vezes a gente se chateia com pessoas que falam, eu sou, eu tenho, eu já recebi. A gente acha que elas estão sendo pretensiosas. Na verdade, elas só estão exercitando. Porque existe o bom combate da fé, que a Bíblia fala, mas não tem nada a ver com ir guerrear nas regiões celestiais, pegar um avião para repreender demônio no céu. Não tem nada a ver com isso. Não. O bom combate da fé é exatamente aquilo que vem contra mim e contra você no campo de batalha da mente. É verdade. Porque Deus diz todas essas coisas, mas a única voz que existe não é a de Deus. A de Deus é a única voz que a gente tem que considerar. É. É o que a gente normalmente não ouve.
Exatamente, aquela que você... Porque isso que ela falou é interessante. A diferença de ouvir as outras vozes para ouvir a voz de Deus é que as outras vozes você ouve em qualquer ambiente, em qualquer lugar e em qualquer condição. Mas para ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz: aquietai-vos. Tem que haver uma parada naquilo que eu e você pensa, nas opiniões que a gente vem trazendo, que a gente vem... no padrão que a gente vem seguindo. Porque eu vou te dizer com toda consciência, amados, Deus está tentando falar conosco o tempo inteiro. A Bíblia diz que Ele não fará acontecer nada nesse mundo sem antes mostrar aos seus. Amém. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa em nada, mas eu testemunho sobre a minha própria vida, mas de coisas que Deus falou comigo e depois eu vi acontecer. Que antes Ele me alertou, mas eu estava em um nível de insensibilidade que, embora eu tenha visto aquilo, não percebi que foi Deus. E a voz do inimigo é mais insistente, é mais... Agora, agressiva. Por que a voz do inimigo, da oposição, do adversário parece mais agressiva, parece mais insistente? Porque ela se canaliza por meio de todas as coisas que estão no sistema. É a TV, é o clima, é isso, é aquilo. Onde ele tem acesso, ele está tentando convencer eu e você de que você é refém daquilo que está na volta. Mas a Bíblia diz: em tempo de adversidade não ficarão decepcionados, e em tempo de escassez desfrutarão de fartura. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Amém. O mundo tem todo um sistema, mas eu e você temos autorização de Deus para viver nesse mundo sendo diferente, fazendo diferente. Amém. E vivendo diferente. Eu creio. E esse diferente é um diferente melhor. Amém. Então, será que a gente tem a ousadia de hoje, não é amanhã não, hoje, romper com aquilo que lhe definiu até agora e dizer: Deus tem um novo caminho, eu vou entrar nele. Amém. Deus tem um novo pensamento sobre mim. Eu sei, amados, que quando a gente olha para nós mesmos, a gente olha pelo autorretrato das experiências. Mas deixa eu te dizer, os maiores erros que você cometeu e que eu cometi no passado, aquilo não foi apenas produto da minha escolha para eu passar o resto da vida sendo refém daquilo. Claro que eu escolhi aquilo, mas eu escolhi debaixo de uma influência. Eu escolhi debaixo de uma sinalização. As coisas foram malignamente construídas para me sinalizar algo. E eu escolher aquilo pensando que eu só tinha aquilo para escolher. Deus me trouxe aqui. Amém. Deus nos trouxe para esse ambiente para dizer e para nos mostrar que existe algo diferente para a gente escolher. E eu vou repetir. Temos hoje a ousadia de largar o que a gente já viveu. E dizer: olha, isso aqui era o que eu era, isso aqui era o que eu vivi, mesmo que por fora não tenha mudado ainda. Lembra, o que vai trazer as mudanças permanentes fora é primeiro se algo for mudado dentro. Você pode ver, se você fizer somatória da sua vida, desde que você se expôs à verdade que a gente ministra aqui nesse ambiente, você vai ver que só o que permanece, você já se alegrou com muita coisa que foi dita aqui, você já foi tocado com muitas verdades que foi dita aqui, mas só o que permanece em você é aquilo que já aconteceu dentro. As outras coisas, elas são boas, elas nos ativam aqui no ambiente, elas nos favorecem, mas aquilo que rege a sua vida é a fração de todas essas coisas que conseguiu entrar, que já está dentro. E o que está dentro, sim, vai mudar o que está fora. Então, a gente precisa entender isso. Amados, deixa eu falar sobre Paulo. Porque a Bíblia apresenta ele inicialmente chamado de Saulo, né? E depois, que é uma variação do nome Paulo, não foi Deus que mudou o nome dele, é apenas uma variação, e depois ele aparece como Paulo. Paulo foi um cara que cresceu dentro do ambiente religioso, e ele era, sabe aquele CDF? Ele era aquelas pessoas que se sobressaem. Paulo era uma pessoa que não era leviano nas coisas. O que é ser leviano? Às vezes leviano tem um sentido muito pejorativo, mas eu quero falar no seu sentido mais simples. Ser leviano é pegar com leveza, é não empreender totalidade, é estar envolvido por parte. Paulo não era assim. Paulo tinha pouco conhecimento, e o conhecimento dele era baseado na religião, e a religião dele era baseada em regras. E por que era baseado em regras? E ele era uma pessoa intensa. Diz que ele era o melhor cumpridor daquelas regras. Agora, aquilo não ia salvar ele, não ia. E Paulo, quando ele se deparou com a realidade de Cristo, era contrário às coisas que ele acreditava. Ele até se posicionou contra aquilo, você já deve ter ouvido muitas coisas. Paulo não era uma pessoa qualquer, tinha cultura, tinha conhecimento, era poliglota.
Aí depois até ele também criticou os cristãos judaizantes, né? Uhum. Agora, quando Paulo se encontrou com Cristo, amados, ele fez o que a gente precisa fazer. Paulo não ficou somatizando, contabilizando as supostas qualidades das experiências passadas para entender o que é que eu largo e o que é que eu mantenho. Não, ele disse, eu considerei todas essas coisas como esterco. Eu preciso dizer a você o que é esterco? Não. Eu considerei essas coisas todas, eu abri mão disso. Eu não fiquei mantendo coisas. Eu não quis ir me livrando aos poucos. Porque a sublimidade de Cristo transformou quem eu sou. Eu estou parafraseando Paulo. Filipenses capítulo 3. Nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Filipenses capítulo 3 diz assim: finalmente, irmãos, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escreveres de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Então Paulo insistia nessas verdades. Versículo 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal. Uma linguagem figurativa aqui, não está falando de cachorro não. Tanto que depois ele explica: cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, que era a base da religião deles. Pois nós é que somos circuncisão. Nós, os que adoramos pelo Espírito de Deus. Nós que nos gloriamos em Cristo. É que somos a circuncisão. Pode repetir, desculpa, pastor. Qual? Filipenses 2. Filipenses capítulo 3. Ah, Agora está lendo. Agora eu estou passando para o versículo 4. Embora eu mesmo, veja, ele fala sobre essas coisas aí no 4. Assim, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Por que ele diz isso? Porque ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era um Zé Ninguém que caiu dentro da igreja de paraquedas. Ele era doutor em Ele filosofia. tinha currículo, vamos dizer assim. Doutor em filosofia. Ele tinha currículo. Ele tinha muita coisa. Ele diz: embora eu tivesse razão para tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, ou seja, em termos de circuncisão, de aliança antiga, ele cumpriu a risca. Circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu. Quando ele diz quanto à lei fui fariseu, ele está dizendo: dessas pessoas que consideram a lei, eu era do grupo mais radical. Que o farisaísmo era a facção do judaísmo que era mais talibã. Não pode comer sem lavar a mão, não pode fazer nada no sábado, não. Só esse negócio de não pode. Ele estava dizendo: quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, ou seja, ao cuidado com a religião, fui perseguidor. Da igreja. Fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Ou seja, tudo que ela dizia para fazer, eu fazia. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem aprendi todas as coisas. Eu a considero como esterco para ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé, a justiça que procede de Deus. Versículo 10: quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma possa alcançar a ressurreição dos mortos. Aí no 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso e que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. É isso que eu estou dizendo. Ele tinha um currículo grande e ele estava dizendo assim: eu não estou perfeito dentro dessa nova proposta de vida, mas eu não estou passivo. Eu não alcancei tudo, mas eu não estou relaxado. E nem estou pensando em voltar atrás. E nem estou pensando que eu sou quem era. Não estou pensando que eu sou quem era. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu não estou pensando Que sou quem eu era. Eu não estou pensando. Eu não obtive tudo, mas não penso sobre mim mesmo que eu sou quem eu era. Embora eu não esteja na plenitude, mas eu já sei que o meu caminho é para frente, não é para trás. Amém. Ninguém aqui é caranguejo que anda para trás. É verdade. Está comigo? Amém. Ele diz: não que eu já tenha obtido isso tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Jesus. Versículo 13: irmãos, não penso eu mesmo já ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo. Amém. Diga a palavra. De ordem, é prosseguir. Prosseguir. Aleluia. Não é retroceder, não é parar, é prosseguir.
O que Deus está fazendo nesses dias, amados, nessa mensagem, talvez por isso você não tenha visto tantas coisas fora do que você gostaria de ver, é mexendo exatamente onde tem que mexer, na mentalidade. A mensagem de Jesus, quando ele chegou, não era uma mensagem religiosa, era uma mensagem de mentalidade. Ele estava dizendo, mude a sua mente. Ele estava dizendo, arrependei-vos. Arrependei-vos mude a sua mentalidade. Porque não adianta, mas as coisas estarem na vitrine e elas serem para mim, porque o que Jesus conquistou, elas são para mim. As coisas que Jesus fez é para você e para mim. Agora, elas estão na vitrine e eu tenho uma mentalidade de impossibilidade. Elas estão na vitrine, mas a minha mentalidade é que elas não são para mim e que eu não tenho como comprá-las. Então, a primeira coisa que tem que ser mudada é o que Deus está fazendo, mesmo sem você estar percebendo. E às vezes a nossa alma apela porque a gente queria ver as coisas aqui fora. E elas vão se manifestar. Mas antes delas se manifestarem aqui fora, eu tenho que ser honesto com você e dizer isso. O processo que Deus está agindo na sua vida e na minha tem a ver com mudar a nossa mentalidade. Isso é conversão. Amém. Conversão não é mudar o tipo de roupa. Conversão não é mudar o tipo de linguagem. E dizer a paz do Senhor, a paz da senhora. Está amarrado, tá? Isso não é conversão, isso é apenas uma linguagem religiosa que os crentes têm, os católicos têm, cada um tem a sua. Conversão não é deixar de fumar, não é deixar de beber, não, isso são apenas evidências externas. A verdadeira conversão, que é a que vai gerenciar as mudanças que o mundo precisa ver, é uma mudança de mentalidade. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava debaixo de uma natureza de pecado, agora estou debaixo de uma natureza de vida. Eu tinha um destino que era de perdição, agora a vida são planos de paz e não de mal. E à medida que você vai se convencendo disso, aqui, isso é conversão. Amém. Mudando a mentalidade, a gente muda tudo. Claro, porque não adianta, mano. eu vi. Você pode estar caindo ouro aqui, ó, na sua frente. Se você tiver uma mentalidade de pobreza, aquele produto em si não vai mudar quem você é. Para muitos ainda piora, né? Pior. É uma verdade. Prossiga para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial, versículo 14, de Deus em Cristo Jesus. E todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto pensam diferente, Deus vai esclarecer. Então somente vivamos de acordo, aqui ó, que interessante. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que isso aqui quer dizer? Processo. É você olhar e ver que ainda falta, mas você não ficar encolhido porque ainda falta, mas considerar o que você já tem. E viver pelo que você já recebeu. E o que você recebeu hoje, amados, até aqui, não é o que você está vendo fora. É o que aconteceu dentro. Amados, você sabe o que mais tem acontecido com as pessoas esses dias? Suicídio em função das pressões. Medo, né? Porque onde é que está a referência disso? Falta de algo para você olhar e se apegar e saber que você não é todo mundo. Sabe quando a gente era criança que dizia assim, mãe, mas todo mundo faz, Gabriel, você não é todo mundo. Pronto. É sobre isso, amados. A gente não é todo mundo. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém. Nós somos a geração eleita, a nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo. Qual era o exemplo de Paulo? Alguém que tinha muita coisa natural a contabilizar, a perder. Mas ele disse, isso para mim não vale nada. Eu disse, amados, nós estamos falando de coisas boas. Largar coisas boas não é fácil. Agora, vamos ser honestos. O que eu e você temos para largar, mano? É verdade, comparado com É coisa ruim. O que eu e você temos para largar que tem se mantido são sofismas sobre a nossa personalidade. Você é uma pessoa fraca, você é uma pessoa sujeita, você é uma pessoa que não tem nada. Então, hoje a gente pode largar isso? Será? Olha para você mesmo, pense isso. Será que hoje eu tenho condição de romper? Eu largo. Porque isso é um processo de conversão. Essa mensagem hoje não vai resolver a sua vida, ela vai lhe ativar. Amém. É a continuidade que vai produzir os resultados. Amém. Tudo vai começar, amados, com um rompimento de fé. E é por isso que a palavra é a chave. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É você se levantar por decisão e fazer uma escolha. Eu escolho, independente do que eu sinto, porque o que muitas vezes nos furta, mas é que a gente vive pelo que sente. Ai, hoje foi tão bom na igreja, sentir a presença de Deus. Amém.
Mas se não sentir, Ele está também. Ele fala com nós através daqui. Está através da sua palavra. E Ele disse que estaria, não é se você sentir. Ele disse, estarei quando se reunirem em meu nome. E se eu estiver sozinho, não estiver reunido com ninguém, Ele também está, porque habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Amém. Então sentir é muito bom, mas não é o que gerencia. E sentir só é bom se for em relação às coisas de Deus. Porque o que nos deixa fora do que Deus tem para nós é sentir coisa errada. E quando tu toma uma atitude que aos olhos dos outros parece que tu é má, mas tu sente que tu tomou aquela atitude, foi dirigida pelo Espírito Santo, pastor. Então o que vale é o que o Espírito Santo te fala. Amém? No coração. Exatamente. Olha, Porque essa semana tudo vai começar com um rompimento de fé. Não pensa que precisa descer um anjo do céu ou que vai. Não. Eu e você temos que nos posicionar. Eu começo isso hoje, mudando a direção dos meus pensamentos para aquilo que Deus pensa sobre mim. E geralmente vai ser o contrário daquilo que tem sentido. Agora, depois disso, Deus vai provisionar conexões. Ele vai trazer as oportunidades. Se eu estiver ligado nesse processo de transformação, eu não vou ignorar as oportunidades, eu vou me apropriar delas. Veja o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 16. Se você quiser só anotar para não perder tempo, diz assim, ó, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porquanto não sejam insensatos, mas procurem entender qual é a vontade do Senhor. Amém. Aproveitar as oportunidades. Não viver como insensato. O que seria insensatez nisso aqui? É você se permitir ser uma pessoa passiva e não ser intencional no sentido de entender qual é a vontade de Deus, que é o que o texto diz aqui. Aquilo que eu disse no começo. Deus tem um propósito sobre natureza. A gente sabe que é um propósito de paz, de prosperidade. Agora eu preciso buscar entender qual é. Isso se chama discernimento. E a pessoa passiva, ela não rompe os seus limites. Ela fica... Pessoa passiva, ela vai sempre ouvir as coisas, ela vai se chatear com aquilo, possivelmente, muito provavelmente, vai reclamar daquilo, mas ela não vai se posicionar. Veja, para a gente caminhar, hoje o nosso culto não dá para interagir muito, não é como na quarta-feira. Então você vai recebendo aí, depois a gente... Ó, o mesmo texto de Efésios, um pouco antes, a gente leu o 16, né? No 14 e no 15 diz assim, por isso é que foi dito, desperta. Desperta do que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu sei, mas que muitos de nós chegou hoje aqui já com a mentalidade de que é uma pessoa fraca, de que é uma pessoa que está sujeita à realidade que vive hoje, e Deus está dizendo, se quiser, não vai resolver hoje, vai começar hoje. Amém. Já começou. O 15 diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso aqui, amados, é tudo que eu estou dizendo a vocês, é a correspondência. Deus já provisionou tudo, mas tem uma administração que é nossa, senão a Bíblia não dizia isso. Porque é possível ter tudo isso disponível e a gente ter uma administração disso, que desperdice isso tudo, e não só desperdice isso, mas está gerando coisas diferentes disso. O texto diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O que nós falamos aqui no outro culto, e tem a ver com isso aqui, despertar, que é o que ele está dizendo, e pegar junto. Entenda isso em nome de Jesus, amados. Não estou falando sobre mérito, não estou falando sobre preço, o preço Jesus já pagou. Agora, o que nós precisamos de Deus, não é Deus fazer em nosso lugar. É Deus fazer conosco. Lembra que eu dei o exemplo aqui com a pastora Maristela? Segurando o púlpito. É você entender, embora a fonte, o poder vem de Deus, Ele não vai fazer nada que antes eu não tiver dado para Ele a autorização mediante uma atitude de fé. Será que a gente tem ousadia aí na Jara para dizer assim, embora a minha semana tenha feito uma imagem de que as coisas estão pesadas demais para mim, existe uma realidade que é maior do que essa. E é essas coisas que a gente tem que se apegar, que é o que vai transformar o que está fora. Se a gente não se posicionar por dentro para transformar o que está fora vai transformar o que está dentro. E em vez de a gente caminhar para ser uma nova criatura, a gente vai perder os referenciais de crença e a gente vai ficar cético, a gente vai apostatar, a gente vai ficar fraco, indiferente. É verdade. Mas graças a Deus fui guiada pelo Espírito Santo. Olha, o texto que ela citou naquela hora. Nessa nova estação, amados, que eu e você estamos entrando hoje por causa da inspiração dessa palavra, o que vai fazer a diferença é a minha e a sua fé no favor de Deus.
Diga, nessa estação Nessa estação nova, que vai fazer a diferença, Vai fazer a diferença. é a minha fé, É a minha fé. no favor de Deus. No favor de Deus. Sabe o que é isso? É você olhar para você e realmente ver assim, realmente eu sou pequeno demais, mas o que vai fazer a diferença aqui não é o que eu sou, é a manifestação de Deus a meu favor. Aí o texto que ela citou, e eu estou convencido, que eu disse que ia dar o endereço, Filipenses 1:6. E eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Adoro essa palavra. Diga, estou entrando. Estou entrando. Diga com fé, estou entrando numa estação de favor. De favor. Sabe o que é você resolver uma coisa no telefone e saber? A diferença aqui é que o favor de Deus está comigo. Sabe o que é você conversar com alguém, adquirir um bem, fazer um concerto, fazer e saber, vai ser bom, não porque eu sou isso ou sou aquilo, mas porque eu entrei numa estação de favor, eu estou convertendo a minha mentalidade para saber que as bênçãos de Deus podem vir sim sobre mim, e elas vão repousar sobre mim, porque não tem a ver com o meu mérito, nem com a minha obediência, tem a ver com a obediência de Cristo, que destronou as trevas e me colocou numa posição assentado à destra de Deus, muito acima de todo poder e autoridade, tudo aquilo que se nomeia. Amém. Em nome de Jesus. Isaías 45, versículo a partir do 1, você nem precisa abrir, diz assim, ó, assim diz o Senhor, diga, é Deus que está falando, É Deus que está falando. ao seu ungido, quem é o ungido? Amém. Nós fomos ungidos com óleo de alegria. Glória a Deus. Ao seu ungido, aquele faz referência a Ciro, mas você pode receber, você pode dizer até o seu nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, Mário, diga, assim diz o Senhor ao seu ungido, isso mesmo, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele. Você pode receber pela abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante. Favor é isso, amados. É você saber que você tem que ir, é você saber que você tem que se posicionar, mas Deus vai adiante. Aleluia. Eu irei adiante. Cadê? Deixa eu encontrar versículo 2. Eu irei adiante de vocês e aplanarei os montes e derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro e darei a vocês os tesouros das nações, riquezas armazenadas dos ímpios. É o texto que diz. Eu recebo. Em locais secretos, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Aleluia. Deus não é um esquisito que não sabe como Maurício se chama, que não sabe como Maricela se chama, que não sabe como a Marisa se chama, como a Tânia se chama, como a Inajara se chama, a mãe da Tati, que eu não sei o nome. Jessi, sabe seu nome, sabe o nome da Tati, sabe o nome da Sofia. Não é uma relação terceirizada, é pai e filho. Aleluia. E hoje eu e você vamos sair daqui consciente dessa verdade, amados. Tem que tomar posição? Tem. Mas nós vamos se mover nessa nova estação com essa consciência. Sou eu que vou diante de vós, abrindo portas. Aleluia. Abrindo portas. Ai, difícil demais. Tudo bem, não vou dizer que é difícil. Mas não é na minha força, não é na minha habilidade. O que eu não posso fazer é me negar de me posicionar. Porque isso é pecar do outro lado. Isso é despertar. Desperta do que dorme. Levante dentro do mundo. Cristo resplandecerá somente. E embora eu não saiba tudo sobre o meu propósito, como você fala muitas vezes, eu posso lhe dizer que são propósitos de paz. Amém. Propósitos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Amém. Tenha ousadia para receber o que você deseja. Recebo. Amém. E saiba, eu vou botar o pé no caminho, porque ele vai diante de mim. Aleluia. Amém. Isso aí, a diferença, amados, não é o tamanho da igreja, não é a quantidade de pessoas, não é o tamanho do seu dízimo, quanto do seu salário, é se nós estamos crendo ou não. É verdade. Foi difícil a semana, as coisas, é normal, o mundo vive assim. O que é normal é eu me adequar ao sistema. O que não é normal é eu permitir que aquilo tire de dentro de mim o que Deus colocou. Vou dizer de novo, se a gente não se posicionar para o que está dentro, mude o que está fora vai roubar o que tem dentro. Diga, isso não vai acontecer Isso comigo. não vai acontecer. Diga assim, porque eu me coloco Eu me